Graças a Deus. Bom dia. Deus abençoe vocês. Ele faça resplandecer a sua face sobre cada um de vocês e suas respectivas famílias. Meu Pai nosso, que estás nos céus, em o nome do Senhor Jesus, Tu sabes o que este povo precisa, meu Pai, ouvir. Tu sabes todas as suas necessidades. E Tu nos trouxeste aqui, meu Pai, não para contar histórias ou trazer uma palavra que venha apenas confortar os corações. Não, meu Pai. Nem muito menos para curar as feridas. Tampouco, meu Senhor. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para fazê-los nascer de novo. Porque se não nascer de novo, vai continuar vivendo da mesma forma como vem vivendo até aqui. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor ilumine o entendimento dessas pessoas. Que o Senhor desbloqueie o entendimento. Faça-os compreender, porque Tu sabes das minhas deficiências. Então eu conto contigo, Espírito Santo, para falar por si próprio e convencer cada um de acordo com a sua necessidade. Eu te peço, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe ninguém sair daqui esta manhã, nem mesmo as pessoas que estão nos assistindo, meu Pai, venham continuar pensando da mesma forma, que haja uma revolução espiritual em cada pessoa, em cada ouvinte, movida pelo Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Bem, antes de nós cantarmos e buscarmos o Espírito Santo, eu queria falar com vocês aquilo que Jesus fala muito. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Qual a diferença? Antes de nós focarmos o reino de Deus, nós temos que entender que quando Jesus chegou aqui na terra, quando ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado até vós o quê? O reino de Deus. O reino de Deus começa quando saem os demônios. Começa quando o espírito deste mundo sai de dentro da pessoa. É a partir dali que começa o reino de Deus. Vamos entender o que significa isso. O apóstolo Paulo fala que o Deus deste século cegou os entendimentos. Por favor, coloque aí. O Deus deste século cegou da palavra de Deus, não venha iluminar o entendimento das pessoas. Então, quando você, por exemplo, pega a Bíblia para ler, e você não entende nada. Você pode ser uma pessoa bem educada, uma pessoa instruída, inteligente, sábia, mas com respeito à palavra de Deus, você não entende patavina nenhuma, nada, do zero. E você não sabe por quê. Por quê? Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Os entendimentos. Porque se não houver entendimento da palavra de Deus, esquece a ação de Deus na sua vida. Ele precisa que você entenda a sua santa palavra, para que então você venha ter o direito de escolher, de fazer opção, de decidir o que vai fazer com a sua alma.
Então Deus fala no nosso entendimento, no nosso intelecto, para que o nosso intelecto, o nosso espírito, venha conduzir a nossa alma ou o nosso coração. Então, se não há um entendimento da palavra de Deus, o coração vai continuar enganando a pessoa e ela vai dar com os burros na água. Está claro isso? Sim ou não? Então, antes de falarmos do reino de Deus, ou o reino dos céus, nós temos aí o reino deste mundo, ou o reino do diabo, que começou lá no Jardim do Éden. Começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Você conhece a história. Quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles foram expulsos do jardim. Da mesma forma como aconteceu no céu. O diabo nasceu aonde? No inferno? Não, o diabo nasceu lá em cima no céu. Ele tinha tudo. Era o chefe dos demais anjos. Mas nasceu dentro dele a cobiça, a inveja, o desejo de ser igual a Deus. Então, foi expulso. Então, Deus construiu a terra. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Isso é o maior pecado. É o maior pecado. Desobedecer a palavra de Deus. Qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a transgressão, qualquer que seja a infração que o ser humano cometa, é contra a palavra de Deus. Está desobedecendo a palavra de Deus. E aqui neste mundo, você sabe, no reino deste mundo, vamos entender, vamos falar aqui do reino deste mundo. Depois nós vamos passar para o outro lado, que é o reino de Deus. E em seguida, o reino dos céus. Então aqui no reino do mundo, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, foram expulsos, então os dois começaram a gerar filhos. Estes filhos nasceram em pecado. Você nasceu em pecado. Eu nasci em pecado. Todos nós nascemos. Por conta desse pecado, então vieram as maldições na face da terra. Ora, é óbvio. Então o mundo nasceu, o reino deste mundo nasceu com a direção de Satanás. E esta é a razão do porquê todos os males que existem na face da terra. Então não tem esse negócio, a minha sina é sofrer, eu nasci para sofrer. Nada disso. Você já nasceu no sofrimento, você já nasceu no erro, e nós nascemos no erro. Nós todos nascemos no pecado. Todos nós. Não tem ninguém que possa mudar isso, a não ser quando nós saímos do reino deste mundo e entramos no reino de Deus. Amém? Veja só, o reino deste mundo é regido pelo próprio Satanás. Se você não acredita em Satanás, se você não acredita em diabo, se você não acredita em pecado, veja a sua vida. Se você não acredita no poder do bem, mas você acredita no poder do mal que existe na sua vida. Sim ou não? Se existe o mal, o que vai acontecer? Existe também o bem. Quando nós desobedecemos o mal ou bem, nós nos inclinamos e sujeitamos as nossas vidas ao mal. E aí vem as consequências. O fruto das nossas decisões erradas, escolhas erradas, etc. Toda a vida das pessoas é assim. Então não tem esse negócio, uns nasceram com o bumbum virado para a lua e outros virados para o inferno. Não tem nada disso. Ninguém nasceu com azar. Todo mundo nasceu no pecado. E todo mundo precisa se libertar desse mundo para que então possa ter uma vida nova. Começar de novo, zero. Jesus veio a este mundo para fazer de você uma nova criatura. Porque a velha não serve. Não tem condições de você, com essa vida velha, entrar no reino de Deus.
Não há condição. É impossível. Impossível. Enquanto você não sair do reino do mundo, enquanto você não deixar o reino do mundo, você não entra no reino de Deus. E, consequentemente, não estando no reino de Deus, quem está no reino do mundo vai para o inferno. Morreu, já era. Vai para o inferno mesmo e vai sofrer o resto da eternidade no inferno. E se você quiser conferir isso, você leia e veja a história do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Você vai ver isso. É uma história verídica que só uma pessoa podia contar lá, o próprio Jesus. Porque ele viu, ele presenciou. No final da vida, elas investem para que no final da vida, sabem que vão morrer, mas no final da vida venham viver uma velhice mais cômoda, mais confortável. Mas não tem nada a ver. Pode até ter uma velhice muito confortável, mas depois que morre, a alma que não morre, essa vai viver a eternidade no inferno. E você precisa saber disso. Você tem que saber disso, para que você não venha ser iludida. Muito bem. Nasceram no pecado, nasceu neste mundo, já gerado pelo pecado, então é fruto do reino deste mundo. Quando Jesus quando veio a esse mundo, ele não nasceu do homem e da mulher, ele nasceu de uma virgem. E quem concebeu não foi um homem, foi Deus, o Espírito Santo. Agora você entende por que nós batemos na tecla que você tem que receber o Espírito Santo, que você tem que... Não é isso? Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo, é ou não é? Na Igreja Universal nós fortalecemos essa ideia e pregamos, insistimos com ela, porque sem o novo nascimento não há como você sair do reino das trevas, o reino desse mundo, o reino do inferno, para o reino de Deus. Não há como. O que eu estou falando para vocês, você pode conferir nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, o texto que diz lá, não meu filho, por favor, ainda lá no primeiro. O primeiro texto. O Deus desse século é esse mesmo. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não entende nada das coisas espirituais. Ela não entende por que ela está sofrendo. Então ela começa a perguntar, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu não faço mal a ninguém, eu não sou a pessoa má, eu faço bem, eu faço até caridade. Poxa, eu vou na igreja, eu dou minhas ofertas, etc. Por que eu estou sofrendo? Por quê? Porque está no reino do mundo. E no reino do mundo, o rei, ou o presidente, o imperador é o próprio Satanás. Está no reino do mundo. Então, todos os que estão no reino do mundo estão sujeitos ao reino do mal. Então, todos os problemas que nós enfrentamos neste mundo, todos os problemas, eles têm origem no reino do mal. Então, às vezes você tem problema familiar, esse problema familiar é o reino do inferno que está ali. São espíritos do inferno que atuam, seja no marido incrédulo ou o marido que trai, ou a mulher que trai. Vamos colocar na nossa cabeça agora a ideia do reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. O reino do mal é espiritual. Você não vê. Você só vê as consequências. É ou não é? Só vê as consequências, os problemas. Assim também é o reino de Deus. Você não vê o reino de Deus. Não é algo físico. É algo espiritual. Da mesma forma como o reino do mal é espiritual, o reino de Deus também é espiritual.
Só que a diferença é brutal. No reino de Deus, nós temos o domínio, o governo de quem? Do Espírito Santo. Hoje, o governo do Espírito Santo. Quem vive no reino de Deus está sobre o governo do Espírito Santo, o governo do Senhor Jesus em espírito. Por isso Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino de Deus. E ele fala em seguida, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu lembro que na vez passada que eu estive aqui, na última vez, se eu não me engano, eu falei a mesma coisa. Sim ou não? Você se lembra? Pois é. Presta atenção. Quem nasce no reino do mundo, já nasce no pecado. E vai sofrer as consequências do pecado. Não tem jeito. Aí você me faz aquela pergunta. Mas, bispo, as criancinhas inocentes, elas nascem no pecado. Elas nascem no pecado. São inocentes, nasceram no pecado. E elas vão para o inferno? Não. A criança, enquanto estiver na idade da inocência, se morrer, ela está salva. Literalmente salva. Jesus fala sobre isso. E dos tais é o reino de Deus, não é isso? Quem não entrar no reino de Deus como uma criança. Então as crianças que morrem, as inocentes vão direto para Deus. Mas as pessoas que naturalmente vivem no reino de Deus, ou crescem, desenvolvem e tal, e não, aliás, no reino do mundo, não terão condições de se salvar, senão primeiro entrar no reino de Deus. Veja alguma coisa, leite quente aí para mim, por favor. A gente vai ficando velho. Imagine quando eu chegar a ficar velho. Essa foi a reação do Wagner. Ó, rapaz, quando eu ficar velho, ele deu uma gargalhada. Será que eu já cheguei a essa idade? De qualquer forma, nós vamos em frente. Então, veja só. Aqui, o reino do inferno, o reino deste mundo que todo mundo sofre. É rico, é pobre, é feio, é bonito. É qualquer pessoa que morre neste reino vai para o inferno. Não é só o rico, não. Na história do rico, foi o rico e Lázaro. Mostrou a situação naquele momento de Lázaro, que confiava, que tinha fé no Deus de Abraão. Os dois eram judeus, tanto o rico quanto o Lázaro, mas o rico, por causa da sua riqueza, ele não confiava, ele não depositava sua fé no Deus de Abraão. Então, por conta disso, quando ele morreu, foi para o inferno. Mas Lázaro, por causa da sua miséria, da sua desgraça, ele foi para o céu. Por quê? Porque ele confiava, ele esperava que fosse salvo depois da sua morte. Essa é a fé que salva. Jesus então disse, concluindo aqui, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, se o reino do mal é espiritual, você não vê, não toca, não sente, mas você confere com as consequências do domínio do mal. Casamentos destruídos, doenças, enfermidades, moléstias, pestes e tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que é sujo, tudo que é desordem, acontecem por causa do reino do inferno. Não há ordem, não há disciplina, não há progresso, não há coisa nenhuma.
Aqui, no reino desse mundo, não tem essa história, ordem e progresso. É só bagunça mesmo, é esculhambação legal. É ou não é? Sim ou não? Pois bem. Para que a pessoa que vive no reino do mal possa entrar no reino do bem, que é o reino de Deus, ela não pode ser a mesma pessoa, porque senão ela vai carregar o mal que tem consigo para o reino do bem. Não dá, não entra, não tem condição. Então ela tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso, porque ele era um mestre da religião, era um homem sincero, honesto e tal, mas ele não tinha aquela concepção da fé que faz-nos nascer de novo. Jesus então está mostrando para ele, está falando para ele, em verdade, ô Nicodemos. 2 vezes Jesus fala, em verdade, quer dizer, enfatizando aquela verdade, essa ideia. Que quem não nascer da água, então, para nascer da água, aqui no reino deste mundo, você tem que abrir mão do reino das trevas, abrir mão do reino deste mundo. Só você pode decidir, é o batismo nas águas. Batismo nas águas. Jesus foi batizado nas águas. Então você tem que ser batizado nas águas. Batizar nas águas não é uma cerimônia para uma demonstração para os outros que você agora é da igreja, é convertido. Não. Você morre para este mundo. É um sepultamento. É um tipo, símbolo do sepultamento do seu eu, da sua vontade, das suas cobiças, do seu futuro, dos seus projetos pessoais. Você morre, você literalmente arrependido, não, eu não quero mais viver, eu não quero mais ser deste mundo. Então você é sepultado nas águas pelo batismo. Sepultado. Batismo quer dizer sepultamento. Você nasceu da água. Quando você sai da água, então você naturalmente deveria receber o Espírito Santo na hora. Teoricamente, você deveria receber imediatamente o Espírito Santo na hora que você é batizado nas águas. O batismo com o Espírito Santo deveria acontecer, deve acontecer na hora do batismo nas águas. Porque assim foi com Jesus. Quando ele foi batizado nas águas, então desceu o Espírito Santo sobre ele. E tem que acontecer com você. Tem que acontecer. Se não acontecer, vai estar continuando, vai estar no reino deste mundo, sujeito ao reino deste mundo. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, que é um processo que o Espírito Santo faz, é uma obra do Espírito Santo, não é o pastor, não é a igreja, não é a doutrina, não é o conhecimento religioso, nada, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É Ele que opera isso. Mais ninguém. Mas Ele opera de acordo com a receptividade daquela pessoa. Porque muitas pessoas são batizadas, mas carregam consigo, dentro do seu coração, as mágoas, ressentimentos, ódio, etc, etc. Carregam os seus pecados. Aí o batismo não valeu de nada. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado e não aconteceu nada. Mas quando a pessoa vai com sede ao pote, sabe aquelas pessoas que querem muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência, eu quero morrer, eu não quero viver mais. E você tentou o suicídio várias vezes. E Deus não deixou. Foi o Espírito Santo que não deixou, porque ele sabia que você um dia seria salvo. Então ele não permitiu. Mas outros que conseguiram se matar, ele permitiu porque estes já estavam destinados. Ele sabia que eles não iriam se converter. Então Deus permitiu. Então a pessoa, uma vez sepultada, e ao nascer, ao subir das águas, ela recebe o Espírito Santo, aí sim, ela já nasce no reino do bem, no reino de Deus. Então a vida dela começa a ser organizada, arrumada. Então vem o casamento, pouco a pouco, passo a passo, dia após dia. Não é
uma mágica. Você entrou no reino de Deus, tudo se fez novo, uma maravilha. Não, você vai, dentro de você há uma nova criatura, mas do lado de fora você vai ter que plantou. Com certeza, mesmo nascendo de Deus, aqui no reino de Deus você vai colher. Todos fazem isso. Todos nós colhemos. Você gerou filhos lá. Você entrou no reino de Deus, você vai ter que cuidar daqueles filhos. Então você vai ter problema. Não é porque você tem um Espírito Santo, você está no reino de Deus, que você não vai ter problema. Não, você vai ter problemas. Porque você lá atrás, você semeou aquilo que não deveria. Será que está claro para você? Será que está compreensível? Eu gostaria muito de poder desenhar para que pudesse exprimir melhor. O reino do mundo é o reino do mal, é o reino que todo mundo nasce. O reino de Deus é o reino do bem. E esse bem está dentro de cada um de nós. Lembra que Jesus falou? O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Em vós. Quando você entra no reino de Deus, o seu interior se transforma como da água para o vinho. A sua visão se abre. O seu entendimento é claríssimo. Você tem compreensão das coisas espirituais. Você tem a visão que Deus lhe dá. O entendimento que Deus lhe dá. E se você é uma nova criatura agora, é uma nova criatura, nasceu da água e do Espírito, então você começa a construir a sua vida. Não é? É assim ou não é? E o diabo por todos. É ou não é? Mas no reino de Deus, não. Aí sim, você começa a galgar os passos ou subir na sua vida espiritual, seu casamento, sua vida profissional, em todos os sentidos, você começa então a tomar posse, pouco a pouco, das coisas que Deus tem prometido na sua palavra para aqueles que o amam. Amém, pessoal? Entenderam? Está claro para você? Então, eu gostaria, à luz da justiça, sem nascer de novo. Eu não posso sair do reino, não posso viver no reino do mundo e no reino de Deus ao mesmo tempo. Não há como, não existe a mínima chance. Ou você está no reino deste mundo, ou você está no reino de Deus. Ou eu estou no reino de Deus, ou eu estou no reino do mundo. E se acontece você entrar no reino de Deus, ninguém precisa apontar o dedo para você e dizer, você é de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o seu Espírito. Ele confirma dentro de você que você é dele. Você é agora sim, é filha, é filho de Deus. Agora sim, você é de Deus. Não interessa a religião. O que importa é a pessoa nascer da água e do Espírito Santo para que ela possa ser filha de Deus. Amém, pessoal? Então eu quero fazer a oração, e a oração que eu mais amo fazer é pelas pessoas que querem que o bispo me ajuda. Eu quero morrer para este mundo, eu desisto da minha vida, eu cansei de ser eu quero entregar minha vida para Jesus, realmente eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Se você quiser, então venha aqui na frente, nós vamos orar para você, em nome do Senhor Jesus. Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração.
Só tu podes compreender. Só tu podes compreender. Graças a Deus. Presta atenção, por favor. Você entendeu a orar? Por que você está aqui na frente? Não vou orar para você prosperar, não vou orar para você ser curado. Agora nós não vamos orar para nada, a não ser para que você venha ter o toque do Espírito Santo. Bispo, eu não fui batizado nas águas. Eu posso receber o Espírito Santo? Pode. Pode. Não é uma condição. Você pode receber, sim. Basta você apresentar a sua fé sincera. Algo puro de dentro da sua alma. Oh, meu Deus, é isso que eu quero. Se você fizer isso, você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra. Você pode ser a pessoa mais suja deste mundo. Mais impura desse mundo. Mas neste momento, quando você esboça uma fé no Senhor Jesus, que veio a este mundo, dá a sua alma em seu favor, eu creio, eu quero e eu estou aqui para morrer por este mundo, para viver para Jesus. Aí ele vem sobre você. O Espírito Santo conhece você. Ele conhece a sua vida. Ele conhece você antes mesmo de nascer. Conhece tudo a seu respeito. E ele vê, e ele avalia o que está dentro do seu coração. Se há sinceridade ou apenas um sentimento. Ele sabe o que está dentro de mim. Se é uma sinceridade ou se é apenas um sentimento. E vou dizer, se depender de mim, todos vocês vão receber agora. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele quer fazer isso. Ninguém mais quer descer sobre você do que o Espírito Santo. Ninguém. Por quê? Porque ele é Pai. Ele é Pai. O Filho dele veio a este mundo para trazer a vida para você. Estender o perdão para você. E agora mesmo, nesse momento, qualquer que seja o seu pecado, ele já está apagado. Você não confessou o seu pecado, você não falou nada para ninguém, mas Deus perdoa você. Por quê? Porque você apela, dizendo, em outras palavras, olha meu Deus, eu não quero mais a minha vida, eu quero entregá-la para ti. A sua vida é só sua e de mais ninguém. Só você tem o poder de dar um destino eterno para ela, para sua alma. Só você pode escolher. E por causa desse desejo sincero seu, eu creio mesmo que Deus trouxe aqui você esta manhã para fazer algo novo, extraordinário. Eu creio. Então, por favor, se há algum ressentimento que você tem contra alguém, ódio, alguém feriu você e você carrega essa mágoa. No reino de Deus não pode haver mágoa. Ninguém entra no reino de Deus com mágoa, com ressentimento, com raiva, com ira ou vingança. Nada disso. O reino de Deus é o reino de pureza, transparência, integridade, justiça, amor, misericórdia. Amém? Assim como Deus perdoa você, Ele cobra, exige que você também perdoe a pessoa que feriu você. É assim mesmo. Se você não perdoar a pessoa que feriu você, então a minha oração não vai resolver o seu problema. Você vai voltar para o seu lugar da mesma forma como você veio. Desculpa, mas essa é a realidade. Mas se você perdoar, então você será perdoado também por Deus. Amém, pessoal? Tá certo, pessoal? Sim ou não? Presta atenção, o perdão não é
um sentimento. Eu sinto vontade de perdoar fulano, beltrano. Não. Eu sei que o coração, por ser enganador, o coração é um mal que a gente carrega dentro de nós. É tão ruim, tão perverso, que Deus muda até o coração. Ele dá um novo coração para a gente. Porque o coração é perverso. Mas na sua cabeça, você tem condições de perdoar. Porque você pode falar, ó Deus, eu gostaria até que essa criatura morresse. Aqui no meu coração está assim, eu quero que ela morra e a notícia corra. Mas aqui na minha cabeça, eu decido perdoá-la. Eu decido abençoá-la. Se depender de mim, ela é abençoada. Ainda que o coração grite dizendo, não, eu não perdoo, tal. Não dê ouvidos ao seu coração, porque ele não vai deixar você perdoar. Use a sua cabeça e fale. Amém. Fale com Deus. Ó Deus, eu perdoo fulano, beltrano, ciclano. Faça isso aí agora. Faça isso agora. E se livre desse câncer da alma, que se chama mágoa. Você não pode entrar no reino de Deus com mágoa. De jeito nenhum, não tem jeito. Faça isso agora. Perdoa a pessoa que fez mal a você. Ore por ela. Peça que Deus abençoe a vida dela. Fale o nome dela. Faça isso aí agora. Então, amém. É rápido. Se você fala, confessa com a boca, ó, eu perdoo o beltrano, fulano, beltrano, ciclano, então, você fez a sua parte. Se o coração sente ou não sente, não interessa. O que importa é aqui. Amém, pessoal? Então, uma vez que você perdoou, feche os seus olhos e receba de graça. Receba de graça a paz que Jesus conquistou para você na cruz. A paz do perdão que Ele te dá, que Ele te deu agora. Você perdoou? Então receba também o perdão. O perdão que traz a paz. O perdão que gera a paz. Receba o perdão e com ele a paz. E com a paz, a alegria de ser uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu tenho te pedido, e o Senhor é a minha testemunha. Eu tenho te pedido com todas as minhas forças, de todo o meu coração, para que o Senhor nos ensine a dar para o teu povo o que o Senhor nos tem dado. Porque não é justo, meu Pai, que somente nós sejamos abençoados com o que o Senhor nos tem dado. Nós queremos que o teu povo tenha também. E eu peço que isso aconteça agora. Essas pessoas que estão aqui participando, que estão em casa, nos presídios, nos sanatórios, debaixo dos viadutos, onde quer que haja alguém participando dessa transmissão, meu Pai, que está entregando a sua vida, a sua alma para o Senhor, então desça sobre ela, neste momento, com a tua paz. A paz que caracteriza o perdão que o Senhor lhe ofereceu, que o Senhor lhe dá agora. Seja livre, amiga e amigo. Seja livre de toda amarração. Seja livre de todo o passado triste. Seja livre de toda a miséria desgraçada, miséria da tristeza, da agonia, da depressão, da ansiedade. Seja livre agora. Seja livre agora. Você perdoou, Deus perdoa você. E com o perdão vem a paz. Receba a paz aí agora. Agora, neste momento. Se eu sou ungido do meu Altíssimo Pai, então você recebe a paz aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso.
Receba a paz. Não diga nada nesse instante. Com as suas mãos no coração. A paz traz alegria. Nem sempre a alegria de risos, mas a alegria de um choro de arrependimento, um choro de tristeza pelo que fez de errado e pelo que deixou de fazer do certo. Receba a paz, minha amiga, meu amigo. Receba aí neste momento. O Espírito da paz desce sobre você. O Espírito do Deus vivo trouxe você aqui esta manhã para fazer isso que está fazendo agora no seu corpo, no seu ser. Aleluia. Aleluia. Pode chorar, fique à vontade. Fique à vontade. Deus abraça você. Deus apaga o seu passado. E se por acaso manifesta um espírito imundo, é porque confirma-se a palavra de Jesus, que disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegada até você o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O rei ocupa o seu lugar. O rei do reino de Deus passa a governar a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, o seu racional. Ele vai guiar você a partir de agora até aos pastos verdejantes. Seja livre, amiga e amigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, meu amado Pai, neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor Espírito Santo venha fazer o trabalho dele. Aleluia. Venha fazer o trabalho teu, Espírito Santo, nesta vida. Regenerá-la, fazê-la uma nova criatura, gerar uma nova criatura, um novo caráter, um caráter de justiça, um caráter de integridade, de verdade, um caráter tal e qual o teu. Eu te peço, meu Pai, desça sobre o teu povo aqui agora e alegra-te com ele, meu Pai. Através deste povo, meu Senhor, venha gerar outros povos, para que o teu nome seja engrandecido, a tua vontade seja feita na vida dele, aqui na terra, meu Pai, como é feita nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Não bate palma, por favor. Eu quero saber o seguinte: quantas pessoas que estão aqui na frente, de pé e tal, que dizem: ô bispo, eu nunca em toda a minha vida senti algo, percebi algo dentro de mim como agora. Parece que os meus olhos se abriram, parece que saíram as escamas dos meus olhos e eu posso enxergar melhor agora. Há algo grandioso dentro de mim. Quem é que pode dizer isso? Amém. Quem é que diz: ô bispo, eu recebi paz, eu estou com paz. Então, se você tem paz, você tem alegria. Atenção, por favor. Qual é o próximo passo que você deve tomar? Qual é? Qual é? Qual é? O batismo nas águas. O batismo nas águas. Eu não sei se nós temos está pronta o batistério. Tá, então, você, se quiser batizar do jeito que você está, pronto. Daqui a pouco, quando terminar essa reunião,
nós teremos pastores batizando, aí você pode se batizar. Amém, pessoal? Você tem esse privilégio. Agora, vai sair molhado, não? Sabe como é que é? A gente vai te dar um roupão, mas você vai se molhar, mas não faz mal. Você vai sair lavado. Amém? Com a alma lavada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A partir de agora, você vai ter sede de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fonte de espírito. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você bebe da fonte, que é o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Amém? Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A palavra de Deus, você vai ler, você vai adquirir uma Bíblia, você vai trabalhar, vai começar a ler a palavra de Deus. Para saber o reino de Deus, quais são as leis do reino de Deus. Amém, pessoal? No reino do inferno, no reino do mundo, a gente já sabe as leis, é ou não é? No reino de Deus também há leis, há disciplina, ordem, justiça, verdade. Se você é essa pessoa que diz, realmente aconteceu agora uma novidade de vida, então você não vai falar mais mentira, não vai enganar ninguém, você vai ser transparente, sincero, verdadeiro. Amém, pessoal? Íntegro. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus te dá esse direito. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Pai, ouça agora minha oração. responda, ó meu Pai. Responda, Ó meu Pai, ouça agora. Responda, ó meu Pai. só tu podes. Já bati em muitas portas, Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. não compreendo mais nada. Não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nessa longa caminhada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta. de uma resposta tua. Inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos e responde-me agora. Senhor, Responda, ó meu Pai. só tu podes compreender. Só tu podes. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu pergunto a você. Agora você vai entender um pouquinho sobre a razão dos seus sofrimentos. Deus permitiu que você sofresse para que você pudesse estar hoje diante dele. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é, pessoal? Está claro isso. Quando nós passamos por dificuldades, problemas, enfrentamos situações, às vezes não é nem conosco, mas com pessoas que estão ao nosso redor, entes queridos, Deus está falando com a gente. Deus está dando um recado para a gente. Amém, pessoal? Talvez a gente esteja falhando na nossa
comunhão com aquelas pessoas. Talvez a gente esteja falhando em alguma área, mas Deus permite que os problemas venham para que então Ele possa, obviamente, quando a pessoa está sofrendo, é que ela vai no médico, é ou não é? Ninguém vai no médico sem estar com dor de barriga, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Você não vai no dentista assim à toa, só para ver os seus dentes. Você só vai quando tem dor de dente, é ou não é? Eita, o mal que você sofreu ou tem sofrido, para então manifestar a sua misericórdia para com você. Mas o bispo, ele não podia manifestar a glória, a misericórdia para comigo, sem eu precisar sofrer. Ele podia não, ele pode e fez isso quando morreu na cruz. O problema é que a gente só se inclina quando a gente está mal. Sim ou não? Enquanto a pessoa ativamente, meu pai, ele vivia de uma forma ostentosa. Mesmo assim, ele não tinha condições de se inclinar para com Deus, porque ele tinha tudo. E se foi-me bom ter passado por dificuldades, problemas, aflições, para que eu pudesse conhecer os teus decretos. Jó passou pelo que passou e Deus permitiu, porque Jó, apesar de temer a Deus, ele não o conhecia. Não conhecia Deus. Mas o sofrimento porque ele passou, fê-lo então se inclinar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. E Deus se revelou para ele. Então, finalmente, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é isso que tem que acontecer com você. Os seus olhos têm que ver Deus. Amém? Não fisicamente, mas ver Deus no seu entendimento, na sua compreensão, na sua vida pessoal, comunhão com Ele. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos honrar a Deus com as ofertas, os dízimos. E antes de você trazer a sua oferta, por favor, entenda, oferta não é obrigação. Oferta não é um favor. Oferta tem que ser algo de livre e espontânea vontade. Amém, pessoal? Se você der uma oferta, porque o pastor insistiu e tal, e insistiu, e você, tá bom, vou trazer. Essa oferta não serve. Oferta é algo espontâneo. Amar é obrigação. Você ama porque ama. É ou não é? Quem é que é obrigado a amar? Ninguém. A gente ama porque ama, ora bolas. Assim também é tudo com respeito a Deus. Nós vamos orar. Então, a oração que a gente vai fazer tem que ser espontânea. Não pode ser, Pai nosso que estás nos céus, etc, etc. Não, isso não funciona. Se você orar por orar, porque tem que orar, não vai valer. Só vai valer se você orar colocando a sua alma ali, todo o seu ser, todo o seu espírito naquilo que você está falando. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser sincera, pura. Assim é a oferta. Eu não trabalho por imposição, por obrigação. Eu faço por amor. Eu faço por amor ao meu Senhor. É por isso. Faço por livre e espontânea vontade. Não somente eu, todos os meus colegas. Salvo alguns que fazem isso por interesse pessoal e acabam sendo expelidos. Mas quem trabalha com sinceridade quer abençoar você, quer servir a você, porque servindo a você, nós estamos servindo a Deus. Amém, pessoal? Você pode entender isso? Então, a oferta é algo espontâneo, liberal, que a gente faz para com Deus. Não, eu sou grato a Deus, eu vou dar aquela oferta. O Espírito Santo tocou em mim para dar essa oferta, então eu vou dar. Você se sente
triste ou meio assim, ranzinza com respeito à palavra oferta, por favor, não dê nada não. Você não é obrigado. Se você quiser dar oferta, você vai ter que fazer por livre e espontânea vontade. Os dízimos não tem nada de oferta. A Bíblia fala, Deus fala sobre dízimos e ofertas. Os dízimos em primeiro lugar. Dízimo quer dizer, eu considero o Senhor o primeiro na minha vida. Então, tudo o que me vier às mãos, os primeiros frutos, os 10%, os primeiros 10%, eu vou trazer à sua casa. Amém, pessoal? É uma coisa pessoal entre você e Deus. Se você é fiel, se você não é fiel, isso é problema seu com Deus. Mas é algo íntimo, absolutamente de fórum íntimo entre você e Deus. Com Deus, gente, não existe falsidade ou fingimento. Ou você é, ou você não é. Amém? Ou você é, ou você não é. E se você é, então você faz com liberalidade. Em nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo tocar para você dar a oferta, amém. Graças a Deus, dê a oferta. Se ele não tocar, não dê nada não, pronto. Faça aquilo que o Espírito Santo lhe tocar. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos preparar agora as ofertas. Se você quiser prepará-las aí, neste momento, nós vamos orar. Eu quero orar para Deus abençoar as suas mãos. Graças a Deus. Você que tem a sua oferta, seus dízimos já preparados, por favor, pegue em mãos e fique de pé. Fique de pé com consideração a Deus. Meu Pai querido e amado, eu te amo, meu Senhor. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor me tem dado. Privilégio que poucos têm tido. Privilégio de te servir com a minha vida. Oh, meu Pai, este povo, agora mesmo, neste momento, tem também esse privilégio de servir a Ti com as suas ofertas, com os seus dízimos. Então eu te peço, conforme o Senhor promete na Tua palavra, o Senhor disse, trazei todos à casa do tesouro, os dízimos, as ofertas, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênção sem medida. Meu Pai, foi o Senhor quem falou. Está escrito isso. E nós cremos nisso. Assim como o Senhor tem abençoado o trabalho de nossas mãos, eu peço que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dessa gente. Agora, meu Pai. Seja abençoada estas mãos que estão abertas para oferecer a Ti, meu Senhor, o que a sua alma deseja. A oferta representa o amor, endividadas, pessoas aqui amarradas nas suas necessidades econômicas. Então, meu Pai, sejam abertas as portas para ela a partir de agora. Por conta da Tua palavra, por conta da Tua palavra, prometida àqueles que creem. Então eu te agradeço, e todos os que creem digam amém, e graças a Deus. Podem então trazer à frente, ou então as pessoas vão passar aí. Se você quiser, pode vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Sou grato te entregar meu egoísmo, e assim deixar que o Teu Espírito, pois eu logo quero agir, e a voz de Deus, e a
voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Graças a Deus. Olha, pessoal, podem sentar. Nós vamos fazer a oração para as pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo. Mas antes de nós fazermos isto, eu gostaria de unir-me com você numa caridade. Uma caridade que é, obviamente, caridade não é obrigação, é algo que a gente faz com espontaneidade. Há pessoas aqui na igreja que têm vindo aqui, e até mesmo no trabalho evangelístico da igreja, pessoas que não têm a Bíblia. Não tem Bíblia. E não tem porque não tem condições de comprar. E a Bíblia é a bússola da vida de uma pessoa. Então eu gostaria de pedir a você, nesse momento, que pode fazer a doação de uma Bíblia. Custa R$150 a Bíblia. Então quem puder fazer a doação de uma Bíblia ou mais, venha à frente, por favor. E a Bíblia que você doar, você vai colocar aqui na frente, aqui no altar. E aquelas pessoas que estão aqui, por exemplo, que não têm Bíblia e que não podem comprar uma Bíblia. Você diz, eu gostaria muito de ter uma Bíblia, eu não tenho porque não tenho condições. O meu salário não dá para comprar, eu não tenho condições. Então, você pode, depois você vai vir aqui na frente pegar essa Bíblia que foi já doada para os que não podem. Tá bom, pessoal? Quem puder doar a Bíblia, pode fazer aqui, você pode fazer a sua doação através do Pix, ou seja lá o que for, o sistema já direto. É interessante você fazer a sua doação sempre, 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 se for possível, usando os códigos bancários. Toda vez que você trouxer uma oferta, um dízimo, alguma coisa que você queira dar na igreja, registre isso, por favor. Amém? Faça de acordo com isso aí. Quanto menos movimento físico de dinheiro houver no nosso meio, melhor para nós, menos trabalho para a gente. Amém, pessoal? Você já pensou ficar contando notas e notas e notas? Tem gente só para fazer isso e ter que levar para o banco. É um trabalho imenso. Então, melhor que você faça a sua doação de acordo com essa maneira aí que tem via internet. Se você tiver, por favor, quiser doar a Bíblia, traga aqui agora a sua doação, por favor. Então, se há alguém aqui que diz, bispo, poxa, eu sou essa pessoa que queria tanto ter uma Bíblia, então eu não tenho condições. Então você já pode vir buscar aqui, cada um que não tem condições, pode vir buscar aqui, por favor. Agora, não me peça duas, porque duas não vai te dar. É apenas uma só. Eu queria levar para minha mãe. Não. Então dá a sua. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Se você não recebeu, se você não tem mais Bíblia, então espere aqui, por favor. Quem sabe alguém possa doar 10 Bíblias, 20 Bíblias que possam atender a todos que estão aqui. Não. Peraí, não olhe para mim não, pessoal. Olhe para eles lá. Olhe para eles. Tá bom? Olhe para lá. Tá bom, minha filha? Amém. Tem muita gente aqui que não tem Bíblia, hein, pessoal? Tem mais alguém que possa fazer alguma doação especial? Se não tem agora, não tem problema. Mas vocês vão ficar na expectativa. Quem sabe Deus manda uma pessoa que venha doar logo de uma vez umas 200 Bíblias. Tá bom? Amém? Então pode voltar para o seu lugar. Mas é difícil. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações,
Eu logo quero agir. E a voz de Deus. E a voz de Deus, assim eu deixo Te ouvir. Aleluia. Se você é aquela pessoa que está preparada para receber o Espírito Santo, porque você está livre. Livre, digo assim, na sua consciência. Você está em paz no seu coração. Não do lado de fora. Do lado de fora ninguém tem paz. Sim ou não? É ou não é? A gente ainda continua vivendo sujeito ao reino deste mundo, mas vivendo no reino de Deus. Amém, pessoal? Sim ou não? A gente está no reino de Deus, mas tem que ir no reino do mundo pescar almas para o reino de Deus. Não é verdade? E só com o Espírito Santo a gente pode fazer isso. Então, você que tem o seu coração vazio, limpo, totalmente limpo, você está pronto para receber o Espírito Santo agora. Se você quiser, pode vir na frente. E se quiser, fica aí mesmo onde você está. Aleluia. Graças a Deus. Jesus prometeu, graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. tu conheces meus. Quer deitado ou quer andando? Quer deitar, andando. Sabes todos os meus passos. Sabe, Tudo me conheces. Senhor, eu sei, Senhor, que tu me sondas, Senhor, eu sei, Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. tua mão em mim repousa, Tal ciência grandiosa, tal ciência não alcanço de tão alto. não alcanço. Se eu subo até o céu, Se eu subo até, sei que ali também te encontro. Se no abismo está a minha cama, se no abismo está a minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me amas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Quem somos nós para merecer a visita do Espírito Santo em nosso ser? Quem somos nós? Porque tu és santo, 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 meu Pai.
Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só Tu és digno de todos os aplausos. Só Tu és digno, mais ninguém, meu Pai. Só Tu és Deus, aleluia. Só Tu és grandioso, poderoso. Só Tu, meu Senhor, és misericordioso, paciente e amoroso. Ó, meu Pai, sabendo disso, é que nós chegamos diante do Teu trono e pedimos, meu Pai, se eu pudesse, eu batizaria essas pessoas todas, nas águas e com o Espírito Santo. Nas águas não é impossível, mas com o Espírito Santo só o Senhor pode fazer isso, Jesus. Só o Senhor pode dar o Espírito Santo. Então, as pessoas que estão em busca desse relacionamento contigo agora, aqui neste momento, que estão voltadas 100% para Ti, meu Pai, visite-as nesse instante. Aquelas que estão em casa, sofrendo, problemas familiares, os pais que gemem por causa dos filhos, os filhos que gemem por causa dos pais, os familiares que estão hospitalizados, encarcerados, aqueles que se encontram, meu Pai, no lixão deste mundo. Ó, meu Senhor, eu te peço por eles todos, agora, nesse instante. Te peço pela Tua igreja. Eu te imploro em nome de Jesus. Desça o Teu Espírito sobre todos aqueles que te invocam com sinceridade. Meu Pai, ó meu Pai, faça a Tua obra, aqui e agora. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu caro amigo, não diga nada agora, por favor, faça silêncio. E o Espírito Santo, no silêncio, fala. E quando Ele fala, acontece. Jesus fala em espírito, na pessoa do Espírito Santo. Ele fala com você aí agora. Ele fala com você. Eu não sei quem, nem quantos, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas agora. Está pedindo a sua vida inteira. Ele deu talentos para você. Ele deu coragem para você. Ele deu vida para você. Ele deu a condição que você tem. Ele te deu. E Ele quer que você venha colocar tudo isso no altar. A sua vida, juntamente com os seus projetos, seus sonhos, tudo. Ele quer que você coloque no altar dele. Porque Ele quer usar você para salvar tantas outras pessoas que estão perdidas por esse mundo afora. Ele quer usar você como instrumento nas suas mãos. Meu Senhor, no silêncio, o Senhor fala. O Senhor fala. Então, meu Pai, venha sobre essa criatura que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para te servir. Não sei quem ela é. Não sei nada. Eu só sei que o Senhor está chamando pessoas aqui agora para fazer a Tua obra, para levar
o que o Senhor está lhe dando nesse momento. O Senhor lhe dá agora, nesse instante, o Espírito Santo, não para ela falar em línguas, não para ela esnobar ou ostentar dizendo, eu tenho o Espírito Santo, não. Mas para que ela saiba qual é a tua vontade para a vida dela. O Espírito Santo vem para nos guiar a acontecer dentro delas o que o Senhor quer que seja feito. Só o Senhor pode fazer isso, meu Senhor. E por isso, minha amiga e meu amigo, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, então receba o Espírito Santo agora. Aí onde você está, você pode e deve dizer para ele, sim, eu quero e eu estou pronto para deixar a minha vida no altar, deixar este mundo com as suas ilusões, com tudo que oferece, para te servir, te seguir e te servir. Não diga nada, amiga e amigo. Quando ele fala, ele fala. Ele não deixa dúvida. Quando ele fala, ele convence. Ele confirma no seu espírito. Não é uma sensação, não é uma emoção, não é um sentimento do coração, mas uma convicção. Uma convicção, uma certeza. Uma certeza que só Ele dá. Receba o Espírito Santo aí onde você está. E Ele, e somente Ele, vai dirigir a sua vida. A partir de agora, se realmente você quer colocá-la 100% no altar, para viver a vida para Ele neste mundo. Para Ele, para servi-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você pode adorá-lo. Agora você pode. Agora você pode. Isso. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus não precisa que você seja instruído. Deus não precisa que você seja capaz. Deus não precisa de nada. Ele capacita as pessoas para a obra dele. Ele chama todos os que são nada para este mundo, Deus chama, escolhe e faz delas mensageiros da sua santa palavra. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore Jesus aí do jeito que você sabe. Faça do seu lugar um altar. Faça do seu lugar o altar. E aí mesmo, no seu lugar, receba o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Pai, eu entrego essas pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, eu as entrego em Tuas mãos, meu Senhor. Guarde-as. Guarde-as como o Senhor nos tem guardado. Livra-as como o Senhor nos tem livrado. Para que elas venham servi-lo por toda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Ainda de pé. Melhor, você pode sentar. Eu queria passar um vídeo, um testemunho que eu gostaria. Você pode sentar, por favor. Vamos passar um testemunho agora que mostra como Deus faz a coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Presta atenção ao testemunho. Que Meu nome é Vinícius mostra como Deus age na vida das pessoas. Por favor, pode rodar. Meu nome é Vinícius Mateus, eu sou policial militar e eu conheci a fé bem na minha adolescência, por volta de 16 anos, e foi lá que eu conheci a minha esposa. E depois de mais ou menos 4 anos da igreja, a gente se afastou. Meu nome é Tayane, eu tenho 38 anos, sou advogada, servidora pública federal. E eu conheci a igreja ainda na minha juventude, permaneci por 5 anos, 5, 6 anos. E aí eu comecei a fazer a faculdade. Foi quando eu comecei a esfriar, porque Deus já não era mais a minha prioridade. Então eu não tinha tempo de ir à igreja, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, de participar das reuniões. E o trabalho, o estudo, a faculdade se tornaram o meu foco. Mas ao mesmo tempo que os meus objetivos iam aumentando, o meu foco, os meus sonhos, os meus planos, o vazio dentro de mim também aumentou de uma forma assim muito, muito grande. Passou um tempo, eu comecei a me viciar em pornografia, né? Isso ninguém sabia, né? Quem olhava para mim não sabia disso. Mas e aquilo junto com o distanciamento de Deus, ele me trouxe um vazio muito grande. Então, buscava essas coisas para preencher esse vazio. A situação foi piorando. Então, daquele vazio, eu comecei a ter problemas espirituais também. Todas as noites eu tinha paralisia do sono. Cheguei a tirar o carro, mirei num poste, eu pensei, vou jogar o carro em cima desse poste. E eu só não fiz porque eu sabia, devido ao conhecimento que a gente já tinha da palavra, eu sabia para onde eu iria. Então, eu sabia que aquilo não ia resolver. Depois de um tempo, eu cheguei a traí-la, né? E depois daquela situação, ficou pior ainda. Tudo que me restou da época da igreja, da fé, foi esse casamento. Então, eu fui colocando o meu casamento, o meu marido, como o meu principal objetivo, né? Eu tirei o objetivo de mim, à medida que eu fui conquistando as coisas, à medida que eu conquistei a faculdade, que eu conquistei o diploma, que eu consegui o concurso que eu queria, e eu coloquei o meu foco no meu marido. Eu queria essa atenção dele, eu queria essa cumplicidade, mas essa cumplicidade, diálogo não existia. Então, nesses 17 anos, eu fui tentando preencher lacunas. Mas tinha uma lacuna enorme, que era a espiritual, e eu não conseguia preencher. Foi quando eu entrei e fui diagnosticada com um transtorno geral de ansiedade, iniciando uma depressão profunda, porque eu não conseguia me reconhecer. Eu tinha uma dor intensa, uma tristeza intensa, choros aleatórios, e eu não conseguia tratar isso. Então, o meu fundo de poço foi essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade com esse início de depressão. Tudo era a falta de Deus. E Ele era a solução para tudo que eu precisava. Então, a gente retornou, era mais ou menos no mês de julho de 2019, e eu vim perguntando para Deus o que eu precisava fazer. E tudo que Ele ia me falando, eu ia obedecendo, eu ia abandonando. Esses pecados eu já tinha deixado. Então, o que Ele foi me falando, eu fui fazendo, eu fui obedecendo. Mas chegou o momento que Ele me pediu para que eu confessasse esses pecados que eu tinha cometido contra ela. E eu falei, não, é isso aí não. Então, com um mês, eu me vi livre das opressões malignas, porque eu via vultos, ouvia vozes, tinha aquelas doenças que o médico não explicava. Fui livre da ansiedade, do início daquela depressão. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Porém, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, porque eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Um dia, numa reunião, eu ouvi uma palavra que disse assim: o Espírito Santo é uma promessa, não é por merecimento, é uma promessa. Se você entregou sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, você tem direito a essa promessa. Então, ali foi a minha virada de pensamento. Então, eu já não comecei mais a me culpar, eu abandonei a culpa, abandonei os pensamentos negativos e eu falei, Deus, eu preciso do teu Espírito, porque se eu não tiver, eu não vou ter força para seguir em frente, eu não vou ter força para concluir a minha caminhada com o Senhor. Porque um dia eu me afastei. Então, sem o teu Espírito, eu não vou conseguir permanecer. E ali, eu fui preenchida. E eu recebi um abraço de Deus. Eu recebi uma paz, uma alegria. 3 dias depois que eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta,
Numa sexta-feira, o meu esposo chega em mim e fala: eu preciso conversar com você. E aí ele despeja em mim uma vida inteira de traições, de vícios, de pornografia, do que eu nunca tinha nem imaginado. Do que eu nunca tinha imaginado. Mas o interessante foi que a velha Tayane teria partido para cima dele. Teria atacado ele com palavras, teria colocado ele para fora de casa. Mas a nova Tayane, naquele momento que ele estava confessando tudo, o Espírito Santo me deu uma paz. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça e dei um sorriso. Um leve sorriso. E o Espírito Santo disse assim: fique em paz. Eu estou aqui com você. E esse sofrimento não é seu. Essa dor não é sua. Esse é o meu tratamento com ele. É a dor, a tristeza do arrependimento que ele está vivendo. A sua já foi. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, ela não é assim. E aquilo me chamou a atenção. E passou no outro dia, acordou normal, como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que eu ficava olhando para ela. E ela falava assim, tem alguma coisa, deve estar planejando alguma coisa, só pode. Isso foi numa sexta-feira. E a gente passou esse fim de semana todo eu buscando a Deus e perguntando para Deus se tinha mais alguma coisa e conversando com ela. E aquilo que eu ia lembrando, eu ia falando para ela, até que não tinha mais nada. Foi uma luta de quase 6 meses para, no momento que eu tomei a decisão de obedecer, foram 3 dias. E o que fica provado que o Espírito Santo não é somente uma busca, é uma entrega. O que ele quer é entrega da nossa parte. Porque aconteceu comigo. Quando eu resolvi entregar e obedecer tudo o que ele tinha me pedido, foi quando eu recebi esse presente maravilhoso que foi o Espírito Santo. E eu me emociono porque, assim, 17 anos vivendo uma vida de inferno. E enganando até a pessoa que estava do meu lado. Mas depois que eu fiz aquilo, depois que eu obedeci, que eu me lancei, que eu me entreguei, o próprio Deus veio morar dentro de mim. Então aquela pessoa que vivia uma fantasia, ela foi liberta naquele dia. Então dentro de mim entrou uma paz, entrou uma força que eu nunca tive na minha vida. Então eu passei a viver, a partir daquele dia, a partir daquele domingo eu passei a viver. Então eu não vivia mais uma mentira. Eu tinha uma vida de verdade. A gente sempre fala que a gente pode perder tudo na nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso maior, a nossa maior conquista, o nosso maior tesouro. É ele que garante que a gente não vai voltar para onde a gente viveu um dia. E aí é felicidade plena, porque Deus consertou de dentro para fora. Me consertou, consertou a ele, consertou o casamento, resolveu a nossa vida financeira, resolveu a nossa vida familiar. Deus colocou tudo em ordem. E hoje a gente vive o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vinícius, ele é o meu amigo, marido, é tão amável, tão carinhoso, tão cuidadoso. Sabe, hoje a preocupação dele é a nossa família. São as minhas necessidades, a dos filhos, a da nossa casa. Então, assim, hoje ele é outro homem. Hoje eu consigo ser o marido que eu sempre quis ser para ela. Eu falo que ela é minha amiga, que ela é o amor da minha vida. É a mulher que eu me apaixonei lá no passado e que eu sempre quis fazer feliz, mas nunca consegui. Mas com o Espírito Santo, hoje ele proporcionou isso e eu não tenho como agradecer. Graças a Deus. Amém? Presta atenção. Não tem jeito. Você pode ter uma excelente formação profissional. Você pode ter dinheiro. Você pode ter o mundo a seus pés. Você pode ser quem você quer ser neste mundo. Se você não tem o Espírito Santo, você é uma pessoa vazia, fútil, pobre, miserável. Essa é a realidade. Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Completa. Não é possível a pessoa estar no reino de Deus e ter a sua vida incompleta. No reino de Deus, a vida da gente é completa. É completa. Mas é completa quando nós temos o Espírito Santo conduzindo o nosso coração, conduzindo os nossos sentimentos, conduzindo a nossa vida. E Ele faz isso através da sua palavra. Eu gostaria de convidá-los para esta quinta-feira, aqui às 20h, nós vamos ter uma reunião especial para aqueles que querem ter um lar,
uma família que está ficando cada vez mais difícil isso. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? A coisa mais difícil que existe, está ficando mais difícil nesse mundo, é um casamento feliz. É ou não é? Então uma pessoa, coitada, tenta um, tenta outro, casa uma, casa duas, casa três, tentando, ela está tentando. Mas, para que isso possa acontecer, tem que ter o Espírito Santo. Uma vez você recebendo o Espírito Santo, ele vai orientar você e vai mostrar para você a pessoa certa, que se encaixa como uma luva para você. Ele vai dar a pessoa que é de acordo com você. Eu posso falar por mim. A Esté é de acordo comigo. E parece que eu sou de acordo com ela também. Então, mas por quê? Nós temos o mesmo espírito, a mesma cabeça, o mesmo objetivo, o mesmo sonho. As nossas manias. Cada ela tem a dela, eu tenho a minha. Mas a nossa individualidade não cessou. Nós temos, mas há uma unidade, há uma parceria. E é isso que completa a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Relacionamento você com Deus, relacionamento você com o seu cônjuge. Amém, pessoal? Nesta quinta-feira, nós vamos fazer aqui uma reunião toda especial em favor das pessoas que querem mudar. Não adianta você querer mudar o seu marido, querer convertê-lo, se você não é convertido. Não adianta você querer convertê-la se você não é convertido. Não adianta fazer corrente para uma pessoa se você está precisando do Espírito Santo. É ou não é? Pensa comigo. Então nós vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para que você receba o Espírito Santo e fazemos uma busca aqui contínua nesta quinta-feira às 8h. A reunião começa às 8h. Não sei que horas vai terminar. Amém, pessoal? Não sei que horas. Nem me preocupo com isso. Mas quem quer, vem. Quem não quiser. Quem crê, vem. Quem não quer, paciência. Nós vamos estar aqui para dar para vocês. Em nome de Jesus, por favor. Vamos ficar de pé. Meu Pai, eu te peço que o que aconteceu na vida desse casal venha acontecer na vida de cada pessoa que está aqui. Esse casal, meu Pai, embora pertencesse à Igreja Universal do Reino de Deus, no passado, mas esse casal não entrou no reino, não tinha entrado no Reino de Deus. Só entrou no Reino de Deus depois que foi nascida da água e do Espírito Santo. Aí sim, a família se fez de fato, de verdade, para testemunhar da tua glória e santificar o teu nome como testemunho vivo do teu poder, da tua glória. Porque ninguém, meu Pai, não tem dinheiro que compre uma família, não tem dinheiro que compre paz, não tem sucesso que compre paz, não tem nada nesse mundo, ouro, nada pode fazer a gente feliz se primeiro o Espírito Santo não estiver dentro de nós. E é isso que nós queremos dar para este povo nesta quinta-feira. E queremos que o Senhor traga apenas os interessados, Espírito Santo. Não deixa nenhum aventureiro vir para ver como é que é, conhecer a igreja. Não, eu quero que o Senhor traga só pessoas já preparadas para receberem, porque nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva este povo para a sua casa, para os seus lares, meu Pai. E este domingo seja o melhor domingo da vida deles. E essa semana nem se fala. Nós queremos que seja a melhor semana da vida dessa gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Senhor, nós os abençoamos no teu santíssimo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Bom dia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia ao Senhor. Glorifica. Ei. Tem água para abençoar. Abençoa para mim aí. Graças a Deus. Levanta para o céu, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja consagrada, que a virtude do Senhor, meu Pai,
esteja nessa água. Amém. E onde ela usar, da forma como determinar, que haja um milagre, para que o teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, e o que crê, diga amém. Meu Pai, o Senhor disse que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Ainda que tivesse uma só pessoa aqui, conosco seriam 2, 3. Mas nós concordamos que esta água, porque nós concordamos, nós unimos as nossas mãos e dizemos amém. Nós concordamos, meu Pai, aqui na terra, aqui no solo sagrado. Então, já está feito em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Bom dia.